Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta sexual do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, e você que tem seguido algumas das nossas discussões já sabe que sempre teremos algumas atualizações de coisas importantes. Ultimamente, apareceu na mídia uma aparente novidade de que mulheres usando vibradores teriam melhor desempenho sexual ou solucionariam problemas de incontinência urinária, problemas pélvicos gerais, inclusive dores. Essa é uma discussão antiga. A história dos vibradores que nós sempre pensamos em objetos de formatos fálicos para introdução vaginal ou anal, ela começa na ciência médica no século XIX através de plataformas vibratórias para ajudar mulheres a vencerem constipação intestinal, algumas dores ou circunstâncias pélvicas. Havia uma preocupação, uma tentativa de organização usando essa capacidade vibratória. Os primeiros vibradores elétricos e manuais passaram a ser usados também no século XIX com a prerrogativa de que ajudariam mulheres a resolverem problemas mentais, histeria. Essa é uma discussão complicada porque se associou a uma condição sexual o uso de um objeto. Mas ao longo do século XX, os vibradores eles passaram a ter um formato fálico, uma representação do pênis, para que se supusesse que as mulheres também pudessem usar na introdução vaginal com objetivos sexuais eróticos prazerosos. Mas só agora, no começo do século XXI, é que alguns médicos começaram a levar em consideração de uma maneira racional, organizada, que provavelmente esses aparelhos vibradores ajudariam a desenvolver algumas qualidades, algumas coisas importantes para o genital feminino. Bem, alguns estudos com poucas pessoas foram sendo publicados ao longo das últimas décadas e alguns outros estudos começaram a coletar essas informações para procurar entender se isso seria cientificamente relevante. Bem, algo de importante para que a gente note. Primeiro, o uso dos vibradores por essas mulheres com dores no introito vaginal, dores na entrada da vagina e dores que impedem a relação sexual. Porém, por exemplo, sozinhas e aproximando o aparelho, vibrando da pele, do músculo, da entrada da vagina, de tal forma que ela fosse, primeiro, tolerando a sensação sem dores e, aos poucos, essa dor vai sumindo. Claro que isso é um princípio de dessensibilização sistemática. E também inclui uma coisa que precisamos compreender. Os músculos passam a ter mais movimentos, mais afluxo de sangue, melhoram a qualidade, desenvolvem-se, ou seja, fisicamente, nós temos uma melhoria física, biológica do aparato genital, da entrada da vagina, dos músculos na entrada do genital feminino. Isso tem uma importância, porque parece que com o uso, esse genital se prepara para mais, para melhoria. Pois é. É necessário e importante compreendermos que nós estamos falando de algo que significa sim um tratamento. Eu falava primeiro de dores na entrada da vagina. Mulheres também com problemas de incontinência urinária também se beneficiaram, e esses estudos têm demonstrado que sim, essas mulheres se beneficiam, pois o uso
frequente e constante, trazendo uma contração muscular mais facilitada, permite que essas mulheres desenvolvam a capacidade de controlar a urina, pois os músculos se tornam capazes. Uau! E a terceira coisa, as disfunções sexuais, sejam as questões de excitação sexual. O uso constante desses aparelhos vibrantes na entrada da vagina ou dentro da vagina faz com que a região toda se torne mais oxigenada, se torne mais capacitada para a entrada e saída de sangue da região, facilitando a excitação sexual, a parte física da excitação sexual. Veja que eu não estou contando que essas são atividades sexuais, eróticas. Eu me reporto à condição necessária física, que vai possibilitar que essa mulher, então, tenha a condição de associar a questão erótica sexual. Primeiro, o biológico funcionando. Pois é, então nós temos que o uso desses aparelhos vibratórios, veja que não é necessário que sejam objetos introduzidos vaginalmente. Tanto que nos últimos 20 anos, esses vibradores sexuais têm tido vários formatos diferentes. Então, se você ainda não viu, é hora de procurar, talvez procurar um sex shop, procurar até mesmo pela internet. Vocês vão perceber que existem vários tipos, formatos diferentes, mas o uso desses aparelhos para a melhoria das qualidades biológicas genitais femininas tem se mostrado real, verdadeiro, útil e importante. Bom, eu falava da excitação sexual e os orgasmos. Se essa condição muscular feminina, genital, melhora, as condições de capacidade de se ter orgasmos aumenta, se torna mais fácil, é melhor. Então, esses estudos compilados começaram a demonstrar que sim, nós temos, podemos e é plausível de que o uso de vibradores melhora as capacitações femininas para uma vida sexual melhor e, inclusive, do ponto de vista físico, urinar e não ter dores parece ser... Não, é algo importante. Qual é o problema do uso dos vibradores? O problema é humano, é de emoções, é de vergonha, de sentimentos negativos, problemas relacionados ao que chamamos de sexualidade. E aqui entramos nós da psicologia. Aqui precisamos compreender que sim, essa questão sexual, ela é bastante psicológica, ela é muito humana, ela tem uma importância grande nessa discussão. Uma mulher que tenha desconfortos com a ideia do sexual, essa mulher não vai querer fazer sexo, não vai ter aproximações físicas sexuais. Ela mais provavelmente não tenha um histórico de automanipulação, de autoerotização, o que as pessoas chamam de masturbação. Pois é, se essa mulher não tem essa qualidade, essa característica, não tem esse costume, esse hábito, essa aproximação consigo mesma, como é que ela vai usar um vibrador? Esse é um primeiro passo. Segundo passo, e a parceria sexual. Essa mulher tem uma parceria sexual coerente que também é compatível com, puxa, podemos usar sim esses vibradores, posso participar sim. Seja um outro homem ou uma mulher, ou seja, essa parceria sexual, ela pode auxiliar, ajudar a utilizar esses aparelhos para, ao longo de alguns meses, essa musculatura, essa parte física melhorar? Aqui está o outro passo. Implica em condições emocionais, sim, são psicológicas. Inclui o que eu penso, o que eu imagino, o que eu sofro, as minhas emoções. Se forem negativas, nós temos que aprender a modificar essas emoções. Em segundo lugar, no aspecto psicológico, envolve o relacionamento a dois, minimamente o relacionamento a dois. Obviamente,
Começar com esses exercícios individualmente ajuda a concentrar a atenção e perceber uma série de coisas, mas esse segundo passo, com o estar com outra pessoa, é algo importante. Isso envolve relacionamentos afetivos, relacionamentos conjugais, como que as pessoas se envolvem. Então, vejam, se esse casal tem dificuldades de relacionamento interpessoal, também precisam de uma interação psicoterápica para facilitar o encontro, o entrosamento sexual. Assim, o vibrador vai fazer efeito. Pois é, os vibradores começaram a aparecer no mundo humano no século XIX, já com intenções médicas. Foi difícil manter essa intenção nas décadas do século XX, pois tivemos uma aproximação do vibrador muito mais como um objeto sexual erótico e aí um afastamento dos profissionais de medicina. Então nós sabemos que os profissionais de medicina envolvidos com as questões genitais, urológicas, pélvicas, sejam urologistas e ginecologistas, também precisam de uma educação relacionada ao uso de tecnologia, ao uso desses objetos de forma útil, sensata, científica. Veja que não estamos falando de sacanagens. É certo que na história da medicina, lá no século XIX, existiam circunstâncias que eram minimamente desconfortáveis do ponto de vista moral, onde alguns médicos prescreviam para as mulheres histéricas, chamadas de histéricas, que elas precisavam ir 1, 2, 3 vezes ao consultório do médico por semana para serem masturbadas. Isso é verdade. Existem registros históricos desses comportamentos. Isso promove circunstâncias éticas complicadas. Mas espera aí, o médico pode conhecer esse uso desses aparelhos e sim, prescrever, orientar essas mulheres a procurarem esses aparelhos. Mas eles não têm uma outra coisa que a psicoterapia tem, que é a compreensão dos mecanismos entre o que pensamos, sentimos e fazemos e nas interações interpessoais. E que nós vamos utilizar técnicas de aproximações onde as pessoas vão poder conseguir entender, sentir e fazer de maneira coerente com seus objetivos. Se os objetivos forem sexuais, esses aparelhos, esses instrumentos, são uma estratégia muito importante e útil. Mas é necessário fazer isso? Bem, existem outras maneiras, mas dessa forma é muito útil e fácil de se conseguir. Então, algo que precisamos compreender é exatamente como inserir um instrumento, uma tecnologia dentro de um processo de desenvolvimento de comportamentos e atitudes sexuais, com finalidades sexuais, mas que também poderiam ter finalidades de saúde geral, por exemplo, com relação a dores genitais, com relação a problemas de controle de urina. Então, vejam, nós temos que aprender a ser humanos. E nós humanos desenvolvemos qualidades para enfrentamento de situações. Façam isso. Será bom. Não conseguem fazer sozinhas? Procurem um terapeuta sexual, um psicólogo que tenha uma especialização, uma atenção focada nos nossos funcionamentos interpessoais de casal, nos nossos funcionamentos internos emocionais e de pensamento e de regras e de moral e da questão sexual. Como é que podemos ter satisfação sexual? Isso é muito importante. A sua vida sexual, o seu prazer sexual é algo que vai fazer bem para o seu corpo todo. A sua vida futura. Então precisamos cuidar disso. Podemos ajudar. Estamos à sua disposição. Até mais.